Bom dia a todos. Vamos lá, vamos ver, já está na hora. Bom dia, Juliano. E aí, cara, tudo bueno? Tranquilo? Tava preparando, pegando a água pro mate. É. E aí, como é que tá? Não sou muito amado nesses troços aqui. Ah, é verdade. Tinha me esquecido. Não gosto. Até as lives não sou muito de live. Até... Ah, mas isso aí é questão de. Eu também não gosto muito de live. Eu só quero ajudar os amigos. E esse dia, Tá o que é bueno que o tá dia, fazendo aí? tá bonito. Ah, eu levantou cedo, né? Levantei cedo, né, cara, pra fazer limpar a casa, dar uma ajeitada. Eu tenho aula de tarde, né? É, Eu tenho aula de tarde, então tá. eu não tenho aula de tarde, mas eu tenho toda a casa para limpar. Eu levantei cedo pra limpar de manhã, né? Tá Tá tranquilo, certo? dá pra Tá. enxergar direito aí, né? Então, Eu me acordei um pouco mais, não tão cedo, que nem o da semana toda, mas o dia tá muito bom, né, cara? Tá convidativo pra te levantar, para te acordar. mas o problema é que né, tem um monte de coisa pra fazer. Durante a semana não consigo fazer, tem que fazer final de semana. Ah, tranquilo. Isso é verdade. Cara, quando tu tiver aí, eu já fiz as minhas perguntas, ó. Não, tô tranquilo aqui, tô com essa anotação aqui. Vamos embora. Tá? Hoje eu tô de relógio, eu vou marcar o tempo aqui, mas se tu quiser já ir controlando, a gente tem que ir para em torno de uns 40, 50 minutos, se não cai. Fizer, é 40 minutos, não é? É 40, 40 minutos. Eu vou ficar marcando aqui, mas tá? tu já fica no controle aí também, porque hoje eu fiz paneneca e caiu o negócio. Não, não, E aí, tenho um computador no fundo aqui. Não. tá bom então. É, Vamos lá começar então. Depois a vamos gente lá. dá uma editada e já é 3, 2, 1. Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um Conversas e Pesquisas do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Desta vez falando sobre turismo, turismo e história com o nosso amigo, nosso colega aqui, também integrante do nosso núcleo de pesquisas, Juliano Munhoz. Muito bem-vindo, Juliano. Muito bem-vindo nesse dia, nesse sábado aí tão bonito, né? Que veio só prestigiar esse nosso aniversário da nossa cidade, que foi ontem, né? Mas a gente vai aproveitar hoje, que é o final de semana, né? Porque ontem a gente estava trabalhando, né? Então, que presente, né? Esse dia maravilhoso aí de sol, apesar de inverno. E vamos falar sobre uma coisa bacana, se não turismo e história, né? Vamos começando aí, tu te convido aí, tu te apresenta aí para nós, aí para os nossos amigos, que depois isso aí a gente vai disponibilizar. Muito bom dia, Juliano. Bom dia, Jaime. É um prazer aí tá junto contigo aí, com o pessoal do Núcleo. E quem estiver assistindo aí, um bom dia. Final de semana aí, bem ensolarado, né? Tá quente, tá bom. Felizmente a gente não pode, né, tá fazendo turismo nesse momento aí, né? A recém em alguns lugares a gente tá vendo que tá começando, meio incipiente, né? Na Europa, né, principalmente agora, depois dessa pandemia, em alguns lugares, né, mais serviços, né, do que essencialmente visitações, mas como restaurantes, né, a parte de gastronomia. Então a gente está num momento diferente, né? Então eu trabalho aí com turismo, hoje não tão diretamente, mas eu trabalho com turismo desde 2006, né? Quando me formei, né, em turismo. E é daí para em diante eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas, né, que construíram o turismo ou estão construindo o turismo do Rio Grande do Sul, até mesmo do nosso Brasil, e algumas pessoas de fora aí, né, que a gente tem que aproveitar essas convivências que a gente tem no decorrer da vida da gente. E eu tive a oportunidade de muitas pessoas, né?
né, na minha formação. E essas pessoas me ajudaram, além da formação acadêmica, me ajudaram a afirmar, né, a desenvolver as informações que eu tenho hoje, que estou adquirindo, que adquiri, para poder contribuir, né? A gente está sempre contribuindo com essa construção. Então, eu sou formado em turismo, também em gastronomia e administração, e tenho especialização na área de políticas públicas e projetos de captação de recursos. E também, agora, também na área da educação, né, com formação psicopedagógica. Estou iniciando nesse trabalho. Então a gente tem que ser meio versátil, né? Ah, e também sou contabilista também. Olha aí, que bacana. Pô, Esse aí é totalmente versátil, né? no início, não, a gente tem que, né, ser versátil, né? Hoje mesmo, agora com essa situação, se a gente não for versátil, a gente fica fora do mercado de trabalho. Né? Para quem já é versátil, para quem já tem uma situação consolidada, tá difícil, imagine para quem não tem. E hoje, atualmente, eu estou como docente no Senac Bagé e também faço um trabalho aí, agora parado um pouco, né, por causa da pandemia, mas na área de condução de turismo de aventura, principalmente ali na região de Palmas. Então, mesmo com essa pandemia, com essa situação, a gente tem recebido bastante contatos, né, de pessoas que têm vindo na procura de nossas belezas naturais e históricas. Mas o meu foco é mais hoje em dia, né, é nas belezas naturais. E já trabalhei com associações, né, do Alto Camaquã, pessoal da Apatur também, um grande abraço aí, eu vi que a Dona Rosa está presente. Um abraço para a Rosa. Com artesanato também, a gente desenvolveu uns trabalhos legais aí com o Sebrae, com o Senar, na parte do artesanato. Hoje também trabalho bastante com a questão da gastronomia, confeitaria, também ministro curso de confeitaria e no Senac também. Então, a gente está indo nessas várias áreas. A tecnologia também, né? Eu sempre brinco, a tecnologia ela me persegue, né? Então, a gente desenvolveu alguns projetos. Olha a tecnologia aí. Com certeza, desenvolveu alguns projetos na área de tecnologia, que a gente tem uma feira interna no Senac, e a nível estadual a gente já, né, participou aí até a nível internacional. Hoje o último projeto que a gente desenvolveu dentro do Senac com os alunos, que é um aplicativo, né, na área de serviços. Então, a gente permeia por alguns lugares aí, né? Gosta muito aí. E está sempre aprendendo, né? O que a gente mais aprende, além da formação que a gente tem que ter, né? Da capacitação, é com as pessoas. Inclusive contigo aí, que a gente sempre observa tuas apresentações aí, tuas lives e o conteúdo que tu distribui aí, que é de formação. Eu tenho a minha formação mais especificamente com a cultura, né? Com a história, é o turismo, não tem formação, mas a gente estuda e trabalha junto com a história da região de Bagé quase que uns 10 anos. Então, claro, não sou historiadora. Isso eu deixo para ti, que é o especialista. Eu só sou um curioso. E eu sempre contribuo quando possível. Tá? Então, Juliano, te agradeço desde quando eu te conheci há um tempo atrás e te agradeço também quando nós assumimos o núcleo lá, tu ter aceitado essa possibilidade. E tu me levou a dois pontos, né? O turismo e a história, né, são muito próximos, mas antes disso, de eu entrar nessa parte aí para te mostrar isso, tu me falou, apesar dessa circunstância que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, né, dessa situação delicada, como tu me disse, ainda tem uma busca, né, para ver como a nossa localidade, a nossa região, ela tem uma perspectiva boa para isso. Mas aí eu já vou te deixar o seguinte, já que essa live eu vou deixar ela disponível depois lá no nosso canal do Núcleo, vamos começar assim, o turismo. Como que tu explanaria
o turismo, né, para essas pessoas, né? Porque a pessoa pensa, o que é o turismo? O turismo é um parque de diversão, é apenas um local que a gente vai conhecer, como tu falou, não é história, mas o que seria o turismo? A tua ótica do turismo, o que é isso? Tchê, minha ótica do turismo ela tem mudado no decorrer da minha vida, né? Olha aí, ó, que pergunta boa, então, olha, ela é. Eu pensei assim, no início né, lá 2006, lá me formei, 2005, eu imaginava o turismo, né, uma atividade econômica, né, que proporcionava as pessoas se deslocarem de um lugar por outro, com um tempo, né, de visita naquele local. E aí tu poderia ser na área de histórica, né, visitação dos nossos prédios, né, conhecer a nossa história, ou mesmo ir para nossas propriedades rurais, né? Também a questão do técnico científico, os profissionais que vêm de fora para participar de algum congresso, de algum seminário, de alguma conferência, para se capacitarem, eventos que podem acontecer, né? Hoje mesmo a gente está vendo que os eventos estão acontecendo de forma online, e mesmo assim, em alguns lugares, a gente observou que eles estão utilizando o distanciamento através de drive-in, né? Os carros, as pessoas vão de carros e num telão ou num espaço maior, com distanciamento correto, seguindo todos os protocolos, elas assistem e participam do evento. E ao decorrer da vida eu percebi que não era só isso, né? Que o turismo ele pode ser uma ferramenta, né? Uma atividade econômica, mas que ela tem que entender que ela tem que auxiliar e quem planeja, quem desenvolve o turismo, seja ele no setor público, no privado, ou nas associações, ela tem que ter preocupação com o aspecto social, né? Então, a pessoa que vai pensar no turismo, um empreendedor, ou seja lá, ela tem que estar bem, ela tem que estar com a vida organizada, ela tem que estar, né, bem para poder receber as pessoas, porque senão ela não vai, né, ter aquela alegria, aquela satisfação para receber. E também ter a preocupação com a questão ambiental, né? A questão principalmente se for na área rural, na área, né, no meio ambiente, e também nas casas, nos prédios, o cuidado com esse nosso patrimônio maravilhoso. E, consequentemente, tudo isso leva à questão econômica, né? Porque eu sempre brinco, né? Se o faz-me rir não é entrar no fim do mês ali, ou no meio do mês, ou como a gente que trabalha na área de serviços entra de repente numa semana, na outra não entra, agora mesmo está difícil, não está entrando, né? Eu mesmo tinha trilhas e, né, condução marcada aqui de maio para cá, março para cá, e teve todas que ser canceladas, né? Inclusive, a gente pedia orientação também para ver, não, claro, tem que seguir. Mas, claro, ainda tem outras alternativas, mas nem quem não tem, né? Então, o turismo é tudo isso, é toda além de a gente possibilitar esses aspectos social, né, o ambiental, a preservação, porque o lugar onde tu vai, né, o turista ele quer ele preservado, ele quer ele limpo, ele quer a água limpa, as árvores, né, a vegetação, os animais, tudo isso, o patrimônio conservado. Então ele, né, contribui para essa conservação e ele auxilia, penso eu, a cultura como atividade econômica, a história como atividade econômica que a gente precisa, né? O faz-me rir tem que entrar no bolso, porque senão o que a gente vai fazer? A gente precisa se manter, principalmente numa situação como a gente está vivendo hoje. Então, para mim, o turismo é tudo isso, né? É essa atividade que pode nos contribuir no aspecto social, ambiental e também, que a gente precisa, né? O econômico. Muito bem, muito bem. Não, eu também concordo contigo. Eu acho que o turismo ele é mais do que um negócio, né? Ele é muito mais amplo, né? Ele contempla muitas coisas, desde a condução propriamente na prestação de serviço, como também na preservação do espaço, né? Como tu disse, o turista ali ele quer um lugar bonito, limpo, né? Mas também antes disso tu tem que trabalhar na preservação daquele espaço, né? E na divulgação. Mas eu não sou muito, como tu disse, eu também não sou muito preparado para essas lives, né? Mas eu tento deixar um pouco mais descontraído possível, né? E semana passada, retrasada, eu fiz uma live com a Rosane, né? Nossa amiga Rosane, lá do arquivo, sobre arquivista, né?
sobre o que ser arquivista, e eu vou fazer o mesmo tipo de pergunta para ti para te esclarecer, já que tu é o cara que já trabalha um bom tempo na área, coisa e tal. Me diga uma coisa, qual é a diferença do agente de turismo, do turismólogo, do turista? Tudo é a mesma coisa, o importante é estar fazendo turismo para trabalhar com turismo. Puder esclarecer esses termos, que pode parecer uma pergunta meio idiota, mas eu já percebi, eu já convivi com alguns amigos, né, eles dizem que é muito diferente uma coisa da outra, né? Não adianta tu ser um aventureiro. Não sei se tu deve ter entendido a minha pergunta. Eu acho que eu me... Com certeza, entendi. Assim, até porque isso no decorrer da minha vida profissional me ajudou bastante, mas criou bastante problemas também, né? Porque a gente tem, como uma atividade nova, né? O pessoal pensa, ah, não, mas o turismo no Brasil, ele começou mesmo, né, tendo esses estudos, a questão acadêmica, né, em 70, né? Se tu olhar aqui a história de Bagé mesmo, a gente tem alguma coisa em 80, criação de associação, de grupos, né? Claro que tem todo um trabalho, mas para uma atividade econômica, ela é relativamente nova. Sim, Então, ela tem algumas atividades que nela realmente não são reconhecidas. Aí, dentro deles, tem esses profissionais que tu mencionaste, que é o turismólogo, que é uma questão acadêmica, ele fez uma universidade durante 4 anos, 5 anos, dependendo da universidade. Outros têm mais tecnólogo, 2 anos e meio, e assim vai. E aí tu aprende toda a parte de planejamento, de políticas públicas, a questão contábil, financeira, do turismo, ambiental, histórica, social. Então tu te prepara, né, durante todos esses anos para te atuar. Depois, claro, tu pode te especializar em alguma área. Eu iniciei com a política pública, depois fui para a questão de projetos e fui para eventos também, então eu tive algumas experiências. O setor privado de agências e hotéis, né, os serviços do turismo, hotéis e agências de viagem. E aí temos o profissional, né, que vai fazer né, o guiamento, o guia de turismo, o guia em turismo. Não é guia turístico, né? Porque às vezes tem um pessoal que guia dá na turístico. televisão, o guia turístico. Não, o guia turístico é o livreto, é o livrinho, é o caderno, é a agenda que tem as informações sobre o turismo. Mas o profissional que faz, né, que leva o turista, né, tanto no turismo receptivo, que recebe a pessoa na cidade, que leva, né, transporta no ônibus, que, né, faz a condução na parte interna da cidade ou externa, ele é o guia de turismo, ele está cadastrado, ele tem uma profissão reconhecida, né? Eu tive a grata satisfação acho que a última turma foi uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, tem alguns aqui aparecendo aqui na live, né? Estou vendo aqui. E aí Deixa um abraço para foram meus alunos, tive oportunidade nem alunos, né, estudantes, né? Hoje não se fala mais aluno, é estudante, porque aluno é um ser que não é iluminado. E, na realidade, ele é um ser iluminado, então a gente fala estudante, eu peço desculpas. Nossos estudantes de turismo e hoje profissionais, alguns atuando em Bagé e fora de Bagé, penso eu que a maioria que está atuando hoje em Bagé já tive a oportunidade de ministrar algumas aulas aí, algumas aulas. Então, esse é o guia de turismo. E o agente de turismo, ele trabalha mais direto na agência, né? Ele faz a comercialização dos pacotes turísticos, dos roteiros. Então, a gente tem esse agente de turismo que faz a comercialização. Ele não pode fazer a condução, né? A não ser se ele for um condutor, né, especializado e especificamente num lugar, né, numa localidade, numa fazenda, por exemplo, numa propriedade. Ele não pode fazer esse deslocamento, ele não pode se deslocar para outro lugar para levar o turista. Só quem pode fazer isso é o guia de turismo, é o guia em turismo, né? Então, basicamente, esses profissionais. E aí tem vários outros. O condutor ou o guia, ele pode ser especializado em turismo histórico, em turismo do meio ambiente, né? Então, esses são os profissionais, os principais profissionais. Mas, se vocês têm uma ideia, tem mais de 50 atividades ligadas ao turismo. Então, mas os principais, eu acho que creio eu que sejam esses agentes de turismo,
o guia de turismo, né, o turismólogo, que mais ele planeja o turismo que outra coisa, organiza e trabalha em diversas atividades econômicas ligadas direto ou indiretamente ao turismo. Muitos turismólogos partem também para a parte gastronômica, que é o meu caso, né? Eu hoje estou mais como gastrólogo do que como turismólogo, né? E como aí teve até uma amiga aí que falou, eu sou um contador de caos, né? Eu gosto de contar um caos. Eu sou meio, eu faço uma floreada e o pessoal gosta, né? O pessoal quando vem para nossa região ele quer ver a nossa linguagem, que ele vê o nosso estilo. Claro, a parte técnica, o profissional que tem mais informações, aqui tem outros guias muito tem conhecimento, né, infinitamente maior que o meu. Eu sou mais o contador de causa, aquele que chega embaixo do galpão lá, sentado na frente de uma lareira e conta um caos. Claro, com informações verídicas, né? Eu peço o respaldo aí do historiador, mas sempre com informações verídicas, não alguma brincadeira que a gente faz no meio da conversa, sim, a gente depois diz, pessoal, não, isso aí é brincadeira, não é verdade, né? Que depois, se tu me permite, eu vou contar uma história, depois mais adiante. Tu sabe, Juliano, que o turismo para mim foi apresentado de uma forma assim bem providencial, que foi no ano 2018, tive a oportunidade de conhecer mais de perto esse turismo, mas do turismo, vamos dizer assim como tu falou, né? Que a gente conhece, isso é turismo, em tal local, a pessoa foi para fazer turismo, coisa. Eu não sabia, né? Depois me foi apresentado. Queria mandar um abraço aí para Mariel, aí, minha prima querida do coração. E foi me apresentado que eu já trabalhava com turismo, eu não sabia, porque eu trabalhei, minha carreira profissional, eu comecei a trabalhar desde os 17 anos até os meus 30 e poucos, que foi trabalhar no ramo da hotelaria, né? Trabalhar com hospitalidade, que seria, eu comecei a trabalhar nessa parte que nunca soube disso, eu sabia que era apenas um braço, mas eu não sabia da importância que tem, depois eu fui compreender. Claro, depois, metade final da minha carreira, mas no início eu era recepcionista, mensageiro, trabalhando nas funções administrativas, mas para mim era mais como se fosse um negócio ali, né? E essa parte da hotelaria que tem uma grande importância também para o turismo, né? E depois eu fui perceber que esse profissional, como dá para dizer, esse trabalhador ali dessa frente ali, que recepciona ali o turista ali, ele também tem um papel fundamental. E aí eu depois fui descobrir assim, não, eu também trabalhei com turismo, né? Que é esse tempo todo que eu tive na hotelaria. O que também, como tu disse, ele chega no hotel, né? Ele quer saber informações, por mais que ele chegue no hotel para uma outra atividade, sei lá, ele seja um representante comercial, mas ele quer saber as informações da cidade. E aí tu começa a fazer o link, né? Dos pontos turísticos da cidade, né? Para te ver a importância que é também esse segmento da hotelaria para o turismo, né? Para te não linkar também o turismo só apenas, como eu digo na palavra turismo, né? Porque ele compreende muito mais do que isso, né? Como tu falou, a própria gastronomia, os restaurantes também tem um outro braço muito importante, né? Desse esqueleto que seria o turismo, né? É verdade, cara. Isso aí, assim, ó, o hotel, né? Ele faz a diferença na vida do turista, né, do visitante, né, na cidade. Então, a gente teve a oportunidade também, no próprio Senac, a gente fez algumas capacitações, né, com alguns hotéis aqui em Bagé, onde a gente fez uma apresentação da questão da hospitalidade, desde a recepção, como recepcionar bem, né, o serviço dentro do hotel, e depois a gente passou alguns aspectos históricos e informações sobre a cidade que, né, a gente não precisa ser um historiador como tu, claro, né? Tem tu isso para fazer isso para a gente, mas a gente tem que, né, como profissional que trabalha em algum segmento do turismo, seja na hotelaria, como eu disse, né, principalmente o guia, mas outros, qualquer pessoa dentro da cidade, né, todos os moradores dentro da cidade, deveriam saber um pouco, pelo menos, da história, da cultura, né, dos principais locais a serem visitados da cidade. E principalmente o profissional do hotel. Não interessa qual área ele esteja dentro do hotel. Eu sou uma camareira, não preciso. Claro que preciso.
Ele vai lá no quarto, tu tem um contato com a camareira e aí normalmente, para quem que ele vai perguntar? Vai perguntar para o recepcionista na entrada ou para a camareira ou pro mais difícil, mais para o gerente, que o contato é menor, mas para os outros profissionais dentro. Então ele vai perguntar, tá aí, o que eu tenho para fazer em Bagé? E que alguns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, hoje eu não estou tão ligado, como eu disse, mas eu acho que penso que hoje é menor. Mas o que tem para fazer em Bagé? A maioria dizia, não tem nada para fazer em Bagé. Mas como? Como que não tem nada para fazer? Aí, depois da visita, né, que a gente também levou em alguns locais, né, para eles conhecerem, porque não adianta a gente só dar um livro, só, que é importante, com certeza, mas as pessoas têm que ver em loco, tem que ir, tem que ver que existe essa infinidade, né, de informações históricas e realmente coisas palpáveis, né? Coisas que a história conta, mas que a gente pode ver o patrimônio construído, né? Porque o turismo é legal para a gente ver, contar, mas se ele não começar a ver alguma coisa palpável, que ele possa tocar, que ele possa interagir, ele começa a achar que também é só história contada, daquele contador de causas do Juliano da Vida. E depois que eles viram esses locais, eles dizem, mas Bagé tem tudo isso. E aí o gerente, depois do hotel, dizia, mas olha, as pessoas agora estão passeando, estão fazendo. Por quê? Porque o nosso profissional está capacitado e ele está passando essa informação. Então, todas as pessoas, o taxista, tem a história do taxista que ele pegava e fazia a corrida, eram uns 10 reais. E aí a gente conseguiu fazer uma capacitação. E aí depois ele me contando para mim, Tchê, Juliano, a minha corrida era 10 reais, eu fiz a corrida chegar a 50, porque eu perguntei, o senhor não quer ir a tal lugar, antes de chegar no hotel. O senhor não quer ir a tal lugar? E a pessoa ia, e aí, com pouco, ele não fez, né, como alguns profissionais, claro que sempre tem aquele profissional em qualquer área, que pega e começa a dar a volta, porque a pessoa não conhece a cidade. Não, ele mostrou a cidade e eu ele ofereceu um serviço, não só de transporte. É isso aí, então todo mundo tem o posto de gasolina, não é só o profissional ligado diretamente ao turismo, mas tem que ter todas as pessoas, porque o que a gente não conhece, a gente não preserva. No momento todo, eu tenho certeza, assim, no momento que a pessoa conhece, e principalmente as crianças, né, é o diferencial para a cidade, para a hospitalidade, para o bem receber. Bem isso aí, cara. Ontem, na conversa maravilhosa, excelente que a gente teve com a Neneca sobre patrimônio urbano, o patrimônio arquitetônico da cidade, e a gente falou muito nisso na questão da educação patrimonial, né? Eu, como tu disse, né, eu sou suspeito. Eu, antes de professor de história, eu gosto, sempre fui um curioso, sempre gostei muito da história. E quando eu trabalhava no hotel, isso que tu falou, às vezes uma mera conversa na hora que o hóspede está tomando um cafezinho, tu falar para ele assim, às vezes geralmente o nosso hóspede aqui ele está trabalhando, ele é representante, né? Dá para se dizer que a maioria. E tu falar para ele uma situação assim, em tal lugar na praça tem um monumento túmulo. Ele fala assim, o quê? Um monumento túmulo? Assim, não, mas que mais? Me conta mais. E é um detalhe, apenas um detalhe. E tu falou aí nessa parte, e a educação patrimonial, cara, essa parte da educação histórica, né? Divulgar gostar da nossa cultura, cara, da nossa história, desde pequeno, cara, isso aí é fundamental, porque depois, é como tu falou, a pessoa pode estar nos diversos segmentos, né, do comércio, como tu falou, pode estar no posto de gasolina, ele pode estar até numa recepção de um consultório, ele vai falar qualquer coisa, ele assim, não, mas a pessoa cria propriedade de assunto, e isso, ela assim, não, é que nem, uma coisa que eu acho assim, que para mim é quase que um sacrilégio, muitas pessoas não sabem para onde é o lado do Forte Santa Tecla. Eu nem estou dizendo aonde que é, mas para que lado fica. Ou dizem que nem existe, ou que nem para que, ou não serve para nada. Sem contar que não vamos entrar no mérito, né? Que é um dos pontos para mim com uma visão mais bonita da cidade que tem. Então, poucas pessoas sabem disso, mas o porquê? Isso começa lá, é pouco explorado, não é divulgado, né? Como tu bem disse,
começa desde pequeno. Tem muitos, com certeza tem adultos, profissionais, e não sei se taxista, mas quem está ligado diretamente ao turismo, né, que é esse contato, que eles não sabem muitos pontos, não sabem, o que tem para fazer em Bagé? Tem praça, ponto. Como se praça fosse apenas um reduto que as pessoas se juntam, né? Mas essas praças de Bagé, para nossa felicidade, cada uma tem uma história que, no mínimo, tu pode fazer ali uma contextualização perfeita, entendeu? Só que o que acontece? Fica restrito apenas a dizer assim, não, são praças, é o que? É um lugar onde tem árvore e banco, né? E Bagé tem muitas praças, não é só porque Bagé tem praças, é porque tem todo um significativo. Mas o que acontece? As pessoas não sabem dizer o porquê. E aí as pessoas não querem ir, não querem. Tu pode fazer um circuito. Então eu já vou entrar direto agora no outro assunto, antes que eu não sei como que está o nosso tempo, que é o turismo, né, em Bagé. Juliano, particularmente, o turismo em Bagé, a história de Bagé, eu vejo que o nosso turismo aqui seria um turismo histórico, um turismo patrimonial. Tem a questão do turismo rural, que é fantástico, né? A receptividade do pessoal lá. Mas vamos dizer aqui no nosso meio urbano, na nossa cidade, como que tu vê isso? As pessoas dizem, mas Bagé tem um potencial, Bagé não sei o que, só fica na questão, parece que virtual, né? Que Bagé não acontece. Na realidade, ela acontece, as pessoas vêm visitar Bagé direto. Infelizmente, por culpa nossa, não sei, de repente, mas de organização, mas alguns anos atrás foi feito um levantamento, acho que uns 5, 6 anos atrás, pela Fundação Getúlio Vargas, foi 2 anos ou 3 anos consecutivos, Bagé recebeu essa pesquisa, né? Uma instituição conceituada no país, né? Fundação Getúlio Vargas. E ela identificou assim, o que tem de problema e o que tem de bom. Não foi apontado aspectos, a nossa média ficou acima de 70%, 65% em todos os aspectos praticamente. O que pendeu para nós, o que deu, né, nossa baixa ficou abaixo da média, digamos assim, foi a questão da divulgação, do marketing, da promoção das nossas coisas. Claro que tu não vai receber um lugar, né, quando não está preparado, mas eu sempre pensei, por isso que eu digo que no decorrer da minha vida eu mudei meu pensamento sobre turismo. Não vai a Serra, qualquer outro lugar que tu deu exemplo, não começou perfeito. Exatamente. A gente tem que ir trazendo as pessoas e se organizando. Claro, não vai fazer um fiasco, né? Que tu não sabe nem a informação. Pegar, por exemplo, um guia, ele pode ter o curso, mas se ele não souber explanar sobre a cidade do jeito que as pessoas querem ouvir, não é daquele só técnico. Tem que ter aquela linguajar nosso, tem que ter aquela característica, porque se for do mesmo jeito, eu pego um áudio e eu escuto um áudio sobre Bagé, não preciso vir em Bagé. Não, ele tem que ter aquela tipicidade, né? Aquela característica nossa, assim. Então, o turismo é tudo isso, ele não pode deixar as características da cidade serem mudadas, no sentido de, eu digo, a peculiaridade. Não vou dizer que não vá mudar as coisas, mas a gente tem observação. E eu fiz eu faço trabalho mais agora de caminhada e trilha. E aí, como teve um pessoal, ele pediu para mim pegar e, né, contar um pouco da história da cidade, assim, da localidade. Não tem, como eu disse, agora não estou muito ligado diretamente essa parte central da cidade, digamos assim, do patrimônio. Mas não teve nenhuma vez na minha vida, desses mais de 10 anos, que uma pessoa não ficou maravilhada com o nosso patrimônio edificado. E alguns, né, eu me lembro que uma vez eu recebi o pessoal que eles queriam ver a arte cemiterial de Bagé. E eles eram estudiosos, eram historiadores, então eles sabiam muito mais que eu, não tinha nem comparação. Então o que eu fazia? Eu contava as curiosidades sobre o cemitério. E cada um deles, inclusive, isso teve o resultado de um livro, se não me engano era a PUC, eu não me lembro direito, mas se não me engano eram alunos da PUC. E aí, a partir daí, isso resultou um livro, que cada aluno que veio aqui, eram 8,
cada um tinha uma especialidade. Um era na questão de patrimônio edificado, outro era só as imagens, uma curiosidade. Só as imagens dos túmulos. Se tu olhar a imagem dos túmulos de Bagé, claro, respeitando toda a religiosidade das pessoas, respeitando todo a questão que é um lugar de descanso, assim, eu sempre tenho essa preocupação, né? Sim. Mas eu gosto muito da parte engraçada do turismo, assim. Então, se tu vê as pessoas antigamente, elas estavam nos túmulos toda de eterno. Aí chegou ali pela década de 45, 50, quando começou o tradicionalismo ali, 46, se não me engano, 47. A partir dali começou a ver o pessoal piochado. Tem índio até de gaita, a cavalo. Então quer dizer que exaltando a nossa cultura, mesmo nessa parte mais triste da nossa vida. Né? E todo mundo sabe, né? Todo mundo, eu digo, sabe, eu falo brincando, mas um dos cemitérios mais ricos, né, em história, em arquitetura e cultura do Rio Grande do Sul, é Bagé. Ele pode ter outro igual, mas melhor é difícil. Então, nosso patrimônio é todo em várias áreas, não só na área central dos prédios, mas também nessa questão do cemitério, ou nos arredores, alguns sítios arqueológicos, tu conhece melhor que eu aí, então, que a gente tem. Então, a gente tem que ter o que eu penso eu. As coisas existem, estão perfeitas? Não. Mas a gente pode trazer pessoas aqui. A gente tem vários guias capacitados, a gente tem, né, o patrimônio, a gente tem agência, tem hotéis, né, nós temos artesanato belíssimo, nós temos uma boa gastronomia. Aí vão me dizer alguém, mas não está perfeito. Mas perfeito nunca vai estar. Mas a gente pode trazer as pessoas. Então a gente precisa divulgar, as pessoas precisam saber e como vir aqui. Né? Porque às vezes eu recebo muito WhatsApp, a pessoa, o que eu posso fazer? Eu ajudo em outras áreas. Às vezes. Mas hoje eu procuro passar sempre para uma agência. Tenho uma agência aqui em Bagé parceira, né? Que eu sempre passo para ela. Essa questão que ela organiza, eu digo, tu me avisa quando tiver na hora de contar o caos. Que essa parte de organização, de operação, quem tem que fazer, e é o correto fazer, é a agência de viagem. Né? E depois o guia fazer a questão do deslocamento. Eu faço especificamente a minha parte de condução lá nas Palmas. Mas aqui em Bagé tem vários profissionais. Só que, se, claro, o profissional não tiver atividade para ele fazer, ele vai começar, né, desatualizar, ele vai sair para outra área, né, porque se não tiver, a gente precisa de empreendedorismo, eu acredito. Precisamos de empreendedorismo. Não precisamos se preocupar com... Claro que o setor público tem que fazer a parte dele, mas quem faz o turismo se desenvolver não é o público, é o privado. No meu entendimento, né? Pode estar errado. Pode ter certeza. Juliano, quanto tempo a gente tem aí ainda? 37 minutos. 37? Vai até 40? A princípio até 40. Então, Juliano, já vamos para o final. Concluindo essa parte do patrimônio, um lugar que eu achei assim, eu sabia só de causos, né? E eu pude, ano passado, desbravá-lo lá na Semana do Patrimônio, que eu acho assim, é um lugar que quando eu publiquei, o núcleo, nós publicamos, o pessoal ficou maravilhado, que é assim, é os extremos, né? Ele é belo, mas também é triste pela situação que está, que é os aquedutos de Bagé, né? Que fica ali na beira do Arroio Bagé. É um lugar, poucas pessoas sabem que existe, né? Poucos conhecem, sabe? Os que sabem, alguns sabem, que sabem, não sabem onde fica, né? E é um lugar assim, é lamentável, né? Porque ele está num momento assim, ele está, não sei se dá para dizer que é abandonado, mas ele está, dá para dizer que de canto, assim, né? Porque ele está ainda, é muito belo, é muito bonito, né? E é um ponto atrativo. Eu ouso em dizer assim, Juliano, que eu duvido quem não queira vir ou visitar e conhecer esses aquedutos, né? Para te ver, são obras de construção do século XIX, de 1870, cara, os aquedutos, né? E tu pensa, eu quero ver porque na Lapa, no Rio de Janeiro, tem os aquedutos, coisa e tal. Claro, não vamos comparar, né? Mas assim, proporcionalmente falando, né? Pá, é uma construção assim, nem tenho o que dizer, né? É uma coisa que poderia ser explorada, né? E tá ali, então, concluindo, a gente tem muita coisa,
tem muita coisa que já está à vista, né? Tem coisa que tem para se explorar. E assim, ó, Bagé tem potencial, né, Juliano? Bagé tem o que ser feito, né? E tem o que oferecer. Sim, cara, não é assim, não é só potencial, é uma realidade. Eu te digo para ti, eu tava fazendo uma média de condução ali na região das Palmas, que eu me detenho. Isso eu não faço divulgação, nem no meu Instagram não boto, né? É, Só as pessoas que eu te agradeço, pessoal, tem o pessoal, a Dani aqui da secretaria, ali, o pessoal, né, da secretaria sempre me indica, tem outros, tem os amigos também me indicam, tem agora a agência que eu sou parceira, que é se eu posso falar o nome dela, pode sim, pode, não tem problema. que é o A gente não vai meu cobrar amigo nada. Álvaro, meu amigo Álvaro, que foi meu aluno, que orgulho para mim, e a Beth, né, da Urcamp lá, né, Rotas e Terras, né, então, e Rotas da Terra, desculpa, e que é uma agência, são gente boa, assim, e tem os amigos, né, o pessoal que me conduz, o pessoal da universidade, do curso, de todo mundo, assim, eles querem um contador de causa, e aí lá para as Palmas, lá eu encontro eles lá. E aí eu quero dizer para ti que não é potencial, é realidade, sempre tem, eu penso que tem que ser melhor trabalhado. E os empreendedores do turismo, as agências, principalmente, né? Eu vejo que agora tem um trabalho bem forte das agências, algumas agências. Eles têm que estar prontos e tem que atender o telefone, né, pessoal? Tem que atender o telefone, Isso né? Porque aí. eu acredito que depois dessa pandemia, assim, vai passar, com certeza, as pessoas não querem vir para cá, elas já estão vindo, pessoal. Elas já estão vindo. Algumas coisas no início da pandemia eu fiz, né? Depois, claro, foi trancado, não podia fazer, a gente não fez, para seguir nos protocolos todos do estado e do município. E uma coisa que eu quero deixar assim, antes que de repente acabe o tempo, assim, a gente tem que preparar, né? Porque quando isso passar e já está passando, a gente tenha condições de receber as pessoas, porque as pessoas vão vir para cá, elas já estão vindo. Entendeu? Então a gente tem que ter protocolos para cada área, para a área da gastronomia, para a área da recepção nos prédios. Eu digo, deixa a dica aqui, eu já construí, a partir do nosso, o Senac tem protocolo estadual, tem o protocolo da escola aqui em Bagé, que foi construído por vários profissionais de várias áreas, baseado no protocolo do Estado, e da União, de segurança, distanciamento, toda a utilização. A gente montou também um particular das trilhas que eu vou fazer futuramente, e já tem marcada para setembro, deixar tudo correr bem. Então, deixa a sugestão aqui, pessoal, já